Galera, isso aqui é sobre o Berlim da série La Casa de Papel. Então, quem não assistiu a série não vai entender muito o conteúdo do vídeo, tá? Então, é sobre o Berlim, um dos protagonistas da série. E esse vídeo vai ter spoiler também. Então, quem não gostaria de saber sobre a história dessa série, então pode fechar o vídeo, vai ser melhor, tá bom? Porque vai ter spoiler. Bem, o Berlim, ele é um personagem no mínimo controverso, né? Ele gera muita polêmica pelas coisas que ele faz e pelas coisas que ele fala. Quem sabe num próximo vídeo eu posso falar sobre isso, sobre esses temas polêmicos. Mas eu quero pegar um ponto interessante do Berlim, que é como ele trabalha a sua doença. O Berlim, ele tem uma doença degenerativa terminal, que lhe dá pouquíssimos meses de vida. Interessante. Bem, existe toda uma trajetória que se segue a partir dessa doença dele e como ele vivencia tudo isso, que é interessante a gente analisar. Primeiro, a doença, ela é um segredo, só ele sabe, no grupo de ladrões com que ele tá. E ele já tem conhecimento muito dessa doença, ele já sabe o remédio que pode retardar isso. E ele vive como se isso não existisse. Ele não ignora a doença como se ela não existisse, mas o comportamento, a aparência é disso. Como se essa doença, como se ele não tivesse doente. E ninguém nem imagina que ele tá doente. Ninguém nem imagina isso. Desculpa se eu olho ali, olho aqui, tá? Porque eu tô me acostumando a olhar pra câmera. Mas ele faz dessa forma. E o jeito que ele leva cada item da sua vida é interessante porque ele vive o presente. Ele tá com aqueles companheiros, ele tá rindo, ele tá vivendo aquilo. Ele sente o presente, mas ele também faz planos. Ele também faz planos, ele pensa sobre o amanhã. Ele vive de verdade. Ele vive de verdade, mas não porque ele quer morrer. Ele quer viver. E isso não o coloca para baixo. E o mais interessante é que ele não se coloca num pensamento permanente. Por exemplo, não vou ligar para nada de tudo que acontecer. É um pensamento permanente. Não importa o que aconteça, ele não vai ligar para nada. Ou, eu vou deixar tudo exposto, tudo às claras, porque aí nenhum incômodo vai acontecer. Não, isso também é um pensamento permanente. Ele não. Ele está tranquilo com os altos e baixos que essa doença e com o conhecimento das pessoas pode gerar. Bem, vamos lá, do princípio. Era só do conhecimento dele. Com o tempo, quando ele começa o roubo, a polícia descobre, porque ele acabou compartilhando com um colega de cela. Ele tinha um colega de cela, entendeu? Os dois estão vivendo uma dificuldade grande, ele resolveu compartilhar. E esse colega de cela falou pra polícia, né? E a polícia divulgou pro mundo inteiro. E aí, todos os companheiros viram isso. No momento ele ficou chocado ali, né? Porque passou na televisão. Um dos seus maiores segredos, que é quanto tempo você vai estar aqui nessa terra, que você tem uma doença degenerativa, e foi revelado. Ali a gente poderia imaginar vários tipos de reação. Ele depois se reuniu com todo o grupo, porque ele era o líder do grupo, né? Sendo responsável, ele não deu um chilique, não enlouqueceu, compartilhou. Verdade. Isso é uma fraqueza. Literalmente é uma fraqueza. Está doente. Entendeu?
sabe nadar sobre essas grandes ondas? Sim, eu estou com uma doença, tananã, explicou para o grupo toda a doença dele, o tempo de vida dele, ou seja, ele já passou por isso. Mais pra frente, na série, uma de suas colegas apreende o medicamento que retarda isso. E pode até acelerar a morte dele, porque aquilo ali retarda a doença. E ela começa a quebrar os frasquinhos, um por um, porque tá com raiva dele e tudo mais. E ele dá sorriso. Ele ri de tudo aquilo ali. É interessante porque eu enxerguei como ela tem uma vida inteira, uma vida muito longa. Então ela não entendeu que eu estou vivo agora, junto com ela, neste momento. E esse depois que ela tá valorizando tanto e jogando o frasco no chão, é um depois que ele não existe. Ele não é a vida é agora, eu estou aqui vivo. E tudo isso é muito divertido, como ela imagina, ela projeta uma vida, mas a vida está acontecendo agora. E tudo isso acaba sendo divertido para ele. E ele dá risada. Ela quebrou muitos, não quebrou todos, mas quebrou muitos desses frasquinhos, né? E o mais interessante que ele conseguiu desestabilizar ela e mostrar que talvez mais importante do que esses frasquinhos que representam a vida dele é as ideias que ele pensa, os princípios que ele tem. E isso não é um moralismo. É princípios de conversa entre amigos, princípios de acordos, princípios do que ele acha ser certo, do que ele acha errado. Isso era mais importante que a vida dele. E ele se divertia com algo que não era importante. Esse foi um dos pontos. Um último ponto é quando ele já tem as consequências, né? Ou melhor, os efeitos colaterais de não ter o remédio, então tá acelerando, e ele acaba tremendo. E isso já é a parte onde a doença dele se torna um obstáculo para ele executar o que ele tem que fazer. Porque no caso ele tem que segurar uma arma e tudo mais, tem que apontar. Isso mostra para as outras pessoas que ele está de fato doente, porque até então era uma pessoa que falava, andava, comia, tranquilo, dormia, sorria. Então não aparenta. E isso faz muito sentido na psicologia de grupo. Agora dessa forma aparenta. Agora tá aparentando, tá tremendo a mão dele. E ele brinca com tudo isso. Eu vou fazer isso com pulso firme. Aí tá tremendo a mão dele. Bem, não tá tão firme agora. Então, assim, o que eu quero concluir com esse vídeo é como ele entendeu a gravidade da vida e resolveu viver ela e não viver com medo. Ele resolveu viver, entendendo que daqui a alguns meses ele vai partir. E para finalizar, ainda assim nessa série ele se apaixona. Quer dizer, é uma pessoa sem expectativas futuras, mas a paixão vale o momento. O amor vale o momento. No caso, ele estava apaixonado, então valia o momento. Bem, galera, eu fico feliz por ter compartilhado essa ideia. Espero que vocês gostem, comentem o que vocês acharam, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo.